E aí, quem vem pro café? E hoje, quem está aqui no programa, quem vem para o café, é o pediatra Dr. Antônio Filho. Dr. Antônio, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite. Nós vamos falar sobre a pediatria, né, sobre nossos pequenos pacientes. E hoje, a pergunta que eu lhe faço para iniciar aqui com o tema é: quais os sintomas e as prevenções para as doenças, as infecções pulmonares, né, nas crianças? Nós estamos numa época bem frequente das doenças pulmonares, que é essa época do ano, né? Nessa época do ano em Garanhuns, na região, que são as doenças respiratórias, principalmente aquelas crianças que são cometidas abaixo de 1 ano de idade, abaixo de 3 anos praticamente, aquelas crianças que são ainda pré-escolares, bem pequenas, porque o aparelho imunológico não está totalmente formado, então tem um risco maior das doenças respiratórias, tanto as doenças alérgicas, como rinite, asma, como também as doenças infecciosas. Vírus e bactérias são bastante comuns, principalmente aqueles abaixo de 6 meses, onde o vírus sincicial respiratório, que causa bronquiolite, que todo mundo acho que está sabendo disso, porque está saindo muito na mídia essa questão da bronquiolite viral, causada por um vírus, que é sazonal, muito comum nessa época de maio, junho e julho, e que tem que ter bastante cuidado, porque a criança pode evoluir para a gravidade e precisar de um atendimento em UTI pediátrica. Porque existem a gripe, né? A bronquiolite, né? E a pneumonia. Isso é uma excelente pergunta para diferenciar, porque geralmente a mãe mistura tudo. E ela acha assim, corizou, ela diz, meu filho está gripado, porque corizou. Não é bem assim, né? Existem algumas diferenças. Existe diferença de resfriado para gripe. Tá? Resfriado, ele é mais localizado. E também é causado por um vírus chamado, o mais comum é o rinovírus. Tem vários vírus circulando no nosso meio, mas o mais comum que causa o resfriado é o rinovírus. E quem causa mais a gripe é o vírus da influenza, que inclusive tem a vacina. Para você ter uma ideia, existe diferença até nos sintomas. Resfriado é mais localizado. Só dá mais a coriza, dá um arranhão na garganta, a criança tosse raramente, e a febre pode acontecer, e se for uma febre muito baixa. E a criança mantém o estado geral. Ela brinca, pula, come normal. Já a gripe é mais sistêmica, ela mexe no corpo todo. Tipo Covid, que a gente presenciou. Então, mexe no corpo todo a gripe. Dá queda no estado geral, a febre é alta, a tosse fica muito persistente, a criança, ela não come e ela fica mais acamada, que o povo diz na região, fica pionga, fica quieta. Né? É a diferença importante porque o resfriado pode evoluir depois de 10 a 14 dias para sinusites, que é o catarro preso nos buracos que a gente tem dentro do osso, que chama de seios da face, que a gente respira e aquece esse ar que a gente respira, para isso que serve esse seios da face. Mas ele fica cheio de catarro, aí pode evoluir para uma sinusite. Já a gripe, como nossos avós falavam antigamente, pode evoluir para quê? Gripe mal curada evolui para? Eu não tive contato com a minha avó. Pneumonia. A pneumonia. O pessoal diz gripe mal curada, pneumonia. E é isso mesmo, porque é sistêmico, então pode evoluir para pneumonia. Já o resfriado, para sinusites. Então tem essa diferença. E tem menino que tem rinite alérgica, que também coriza. Coça nariz, funga, espirra frequentemente. E a mãe fica dizendo, esse menino nunca para de gripar. Mas não é, porque ele tem rinite alérgica. E nunca foi tratado. Porque existe tratamento para rinite, para asma. Só que a mãe não trata, fica dando um xaropinho, né? Que são remédios que não são utilizados hoje em dia, xaropes. Porque tem que se ver a causa da doença. E assim, para método igual, medicar, né? De dizer assim, porque eu tomei e as coisas mudam. Porque, na verdade, assim, a mãe foi criada com essa questão dos nossos avós por xaropes. Né? E, na verdade, a gente tem que saber a causa da tosse. Porque, como eu falei antes, pode ser resfriado, pode ser gripe, pode ser rinite, pode ser pneumonia, pode ser amidalite, sinusites, pneumonias. Isso muda o tratamento. Não é xarope que vai resolver. A gente tem que ir na causa da doença. Por isso que muitas vezes procura o serviço de plantão ou de emergência e o menino fica bom porque você passa o xarope, mas não se vai na causa da doença. A bronquiolite, se ela não for tratada a tempo, ela pode desenvolver para uma pneumonia? A bronquiolite ela pode ser somente a bronquiolite, causar tosse, chiado, cansaço leve, mas também pode evoluir com a pneumonia. Então o paciente ele pode ter bronquiolite associada com pneumonia bacteriana,
pode estar os dois juntos. Porque a pneumonia... a bronquiolite, ela é viral, é isso? É viral. Mas a pneumonia também pode ser viral ou bacteriana. Geralmente a pneumonia mais grave, ela é bacteriana. Então o indivíduo estava frágil, a criancinha estava frágil, e ela teve a bronquiolite, que foi o vírus que acometeu ela. Como o vírus produziu muita secreção, e bactéria gosta de secreção parada, então ela complicou com a pneumonia bacteriana. Então, além da bronquiolite, ela pode ter uma pneumonia bacteriana. Ela tem que internar e tomar antibiótico. Hoje, com a mudança dos tempos e com a evolução da medicina, no nosso tempo era asma. Asma permaneceu com o nome de asma ou tem outro nome científico? Sim, asma permaneceu. O que na verdade existia e que muita gente fala é bronquite. Bronquite é a inflamação dos brônquios, que a asma também causa. Bronquite aguda, né? Mas na verdade, quando a gente fala ao paciente, é uma bronquite, a mãe fica tranquila. Mas falar, eu acho não, pelo sintoma dele pode ser uma asma, a mãe fica com medo. Mas praticamente é uma hiperatividade brônquica, é uma inflamação do brônquio, a asma, é uma inflamação crônica, o nome já diz, é uma inflamação crônica, é causada por efeitos, vários motivos, como ácaro, poeira, mudança de clima, mofo, tempo, né? Tudo isso vai acometer, pólen de flores, baratas, fungos. Então, tudo isso pode fazer uma ativação, uma hiperatividade do brônquio e ele fechar. E não há troca gasosa do oxigênio com gás carbônico e a criança cansar. E esse cansaço ele pode ser leve, moderado e grave, mas só que tem tratamento prévio para a crise, na hora, e para a prevenção. O problema é que muitas vezes a maioria da população ela procura a emergência e só trata a crise. Não faz o tratamento preventivo. Porque tem medicações que a gente usa preventivamente para não ter as crises. Na época do inverno, na época que a criança tem mais os sintomas. A mãe só preocupa com a crise. Isso é preocupante, porque ela vai tomar corticoide frequentemente oral, que são as prednisolonas, né? Tem vários aí no mercado, corticoide D, tem vários corticoides orais, Decadron, dexametasona, que a mãe utiliza e fica tomando frequentemente. O ideal não são essas medicações, antibiótico frequentemente, amoxicilina, azitromicina, às vezes faz por conta própria, né? Vai ser um paliativo, né? Não é um tratamento. Não vai tratar a crise, geralmente, mas não faz a prevenção. Isso. Existem medicações que fazem a prevenção. Investigar a criança da imunidade, fazer os exames, ver como é que está o cartão vacinal. Alimentação. Isso é importantíssimo. Por quê? Geralmente essas crianças pequenas, elas vivem à base de que alimento? Geralmente. De salgadinho, de biscoito, de leite. Leite. Né? Esse é o problema maior. As crianças acima de 1 ano, a mãe ainda quer manter o leite que tomava pequenininho, aí mantém esse leite. Você vai ter leite de vaca, que não foi feito pra gente, foi feito para bezerro. O senhor me disse isso quando era não pequeno. para menino. Né? Então, a mãe, depois de 1 ano, o ideal seria dar leite materno exclusivo, só peito, mas aí não dá só peito. Às vezes dá o complemento da leite de vaca, ou leite camponesa, ou leite de pó, que são todos derivados desses leites desnatados que elas falam, é derivado do leite de vaca em pó. E acima de 1 ano já é para comer comida saudável, né? Comida de Deus que eu chamo. Inhame, macaxeira, batata doce, ovo, feijão, machucadinho, carninha desfiada, então já pode comer. A partir até 7 meses a gente já orienta, a partir de 1 ano sim. E diminuir a quantidade de leite. Mas não é isso que acontece. A gente vê menino de 4, 5 anos com gagal, com mamadeira, com Nescau dentro, com mucilon, com farinha láctea, que não tem indicação. Aí aumenta o índice da alergia. São alimentos alérgenos, né? Que tem glúten dentro, lactose, caseína, que aumenta o índice da alergia. Estamos vivendo agora, estamos no inverno. Como eu comentei com o senhor, hoje mesmo nós estamos... Vou tomar café, viu? Tem açúcar? Não. Ainda bem, né? Pode tomar sem açúcar. Pode tomar sem açúcar. É porque não tem muito sentido você tomar um café sem açúcar e comer um bolo de rolo. Como é que você come um café com açúcar e come um bolo de rolo com açúcar? Não tem condições, né? Então você vai quebrar, né? Não tem muito sentido. Então tem que ser café sem açúcar. Então, como eu comentei com o senhor hoje nós estávamos com 13 graus. Essa temperatura baixa, o senhor estava correndo, né? Uhum. Essa temperatura baixa, qual o índice de crianças hoje no seu consultório, doentes? Praticamente assim. E como pode prevenir, mesmo diante dessa temperatura? Praticamente 90% dos atendimentos nessa época do ano são quadros respiratórios. 90%. Isso sem medo de errar. Porque aumenta o índice do aglomerado de pessoas, aumenta o índice de menino doente na escola, que agora estão entrando de férias, mas antes disso, em junho, eles ficam aglomerados, então começa a tossir, espirrar, e começa a passar um para o outro. E às vezes tem menino que fica doente logo, que a gente chama de período de incubação, é o momento que você teve contato com agente infeccioso
e surgiu os primeiros sintomas. Então tem menino que teve a doença naquele momento, foi acometido pelo vírus, pela bactéria, mas não teve sintoma naquela hora. E depois de uma semana, 10 dias, teve o sintoma. Aí um começa a ter o sintoma, aí fica bom, aí o outro passa para o outro. E assim vai no ciclo da escola. Diferentemente do menino abaixo de 6 meses, que ele não frequenta a escola, ele nasceu, mas a mãe começa a exagerar. Ele não está imunizado ainda da vacina da pneumonia, que é feita com 2, 4, 6 meses. Existe a vacina contra a pneumonia, a pneumococa, que é a mais frequente. Só que a mãe não vacinou o menino, tem 2 meses ainda, não vacinou as 3 doses, e começa a sair de casa, começa para o parque, receber muita visita. Aí o risco maior das bronquiolites, das pneumonias, da coqueluche, nesses meninos pequenininhos abaixo de 6 meses, que eles ficam mais graves, eles têm um risco maior, porque eles não estão imunizados ainda. E tem menino que não toma nem leite materno, então ele não toma leite materno, que vai imunizar ele, e ainda não tomou vacina. Então o risco é bem grande ele entrar para a gravidade. Por isso que a gente fica muito atento para esses meninos abaixo de 1 ano, abaixo de 6 meses, que eles requerem mais um pouco de cuidado, essas crianças. E no inverno, geralmente nós ficamos com os ambientes fechados por conta da frieza, né? Fechado. Então, aí... por mais que você agasalhe, mas tem o contato. Esse contato da mão. Eu comparo muito com a época que a gente viveu com a Covid. Eu digo sempre que a população ficou muito inteligente com a Covid. Mas a Covid foi o mesmo método de transmissão dos outros vírus e bactérias, a mesma coisa. Então era para a gente manter. Quando ficasse doente, máscara. Exatamente. Né? Lavar a mão quando pegasse um pequenininho. O pai, quando chegasse em casa, tomar um banho, escovar os dentes. Mas não é assim que acontece, a gente esqueceu. O hábito que nós tínhamos durante o Covid, do álcool e gel. Para ter mantido. Exatamente, nem lavar as mãos, nem o álcool, para poder lavar com sabão, né? Manter essa higiene. Né? Eu até me policio isso também. Eu, como profissional de saúde, é para me atender no consultório, para atender no consultório de máscara. Manter esse padrão de usar máscara. E não que quando eu estou tossendo no rosto todo dia. Né? Menino doente, com febre, então era para ter mantido isso. Só que a gente às vezes quer manter uma humanização maior. Aí quer tirar a máscara para manter uma certa liberdade com o paciente, para ficar uma coisa mais humanizada, para não ficar tão afastado. Porque parece que quando você usa máscara, você está com medo do paciente. Às vezes o paciente fica com essa impressão. Hoje, você tem 21 anos aqui em Garanhuns, né? 21 anos que você trabalha como pediatra, 21 anos formado, 21 anos que está que já tem aí os seus pacientes. Precisa lembrar dessas coisas? Precisa. Como nós conversamos aqui em off, ele já trabalhou em mais de 10 municípios aqui na região. Né? Tem uma história linda, uma história de superação. Né? Iniciou aqui trabalhando pela Unimed, né? pelo plano da Unimed, já teve a clínica dele. E hoje, doutor Antônio está atendendo onde? Eu vou falar também minha carreira um pouquinho. Viu? Pode falar. Quando eu cheguei em Garanhuns em 2004, que eu vim da residência médica, né? Porque quando a gente forma em medicina, são 6 anos, depois tem a especialização ou residência médica, que aí é uma prova, tipo vestibular, e você faz uma prova e vai escolher a sua especialidade. No caso da pediatria, hoje são 3 anos. Então, são 6 anos do curso, mais 3 anos somente de pediatria. Aí depois eu cheguei em Garanhuns, já tendo feito residência. E surgiu uma vaga no Exército. Tinha que ser uma pessoa que queria entrar no Exército, não podia ser obrigado. Então, eu fiquei 1 ano no Exército ainda. Aí, por isso eu tenho muito orgulho de falar. Porque eu acho que faz parte dessa formação. Faz parte. Você faz a disciplina. Isso. Né? Isso eu acho que é importante, passar pelo Exército. Eu fui do Exército 1 ano, já como médico, mas fui tenente médico do Exército. Mas já fui trabalhar nos hospitais privados. E depois disso, aí foi que eu entrei na Unimed. Fiquei por volta de 3 anos na Unimed. E depois saí, mas já coloquei consultório privado na época. Eu atendi nos municípios vizinhos. Cerca de 10 municípios eu atendi, rodando nos municípios. Aí fiquei bem conhecido nos municípios, mas depois fiquei atualmente no consultório privado e comecei a carreira como professor. Aí eu comecei como convidado do professor para ser professor da UPE, pediatria. Em 2015 eu fiz o concurso, eu sou concursado do Estado pela UPE, eu ensino pediatria na UPE, e também leciono na AFIA, Faculdade de Medicina de Garanhuns. Então eu sou professor hoje e faço o consultório privado. Aí eu fiz minha carreira na docência hoje. Mas a vida... E fiz mestrado depois, né? E aí fiz o mestrado. A vida de doutor Antônio Filho sempre foi assim, um mar de rosas, tudo muito fácil, tudo caindo do céu. A vida foi boa. A gente falou até nos bastidores que Deus ilumina alguns. Não são todos, ou então ilumina todos, mas alguns aproveitam a oportunidade. E eu acho que foi um cara que aproveitou a oportunidade. Né?
eu sou um privilegiado, né? Deus ilumina alguns e eu acredito que eu sou privilegiado, faço o que eu gosto, né? Estou com saúde, minha família está bem, então assim, meus filhos também. Então assim, eu acho que a gente tem que manter isso. Eu sempre oriento eles, meus filhos, sempre perguntam isso, assim, quando eu era pequenininho, pai, tá tentando trabalhar para ganhar dinheiro? Eu fiz, não, o dinheiro eu acho que é consequência. Se você fizer o certo, você vai ganhar financeiramente, porque isso é automático. Isso vai vir automaticamente, tá? Eu acho que você tem que sair de casa para mudar a vida das pessoas, tá? Se você ficar com esse pensamento, isso vai vir automático. É verdade. E quantas vidas eu não mudei ao longo dessa carreira? Né? Quantas vidas não ficar? Quantas vezes a gente pode mudar aqui, a gente conversando e orientando as pessoas? Já está muda a vida das pessoas. E todos os dias você está salvando o amor da vida de alguém. Às vezes é uma palavra, é uma orientação. Tá? Claro que isso vem com a maturidade, isso vem com o tempo. Você vai crescendo, eu queria ter essa maturidade com 25 anos, mas não é assim que funciona. Você apanha, você erra, você também acerta, mas eu acho que eu acertei mais do que errei. E isso foi que me deixa feliz, tá? Porque assim, não é fácil começar do zero, pai caminhoneiro, mãe professora. Claro que minha mãe me deu o maior, e eles me deram o mais importante, foi o estudo. Parece clichê, mas nem todo mundo aproveita. É clichê isso. Mas vai pelo estudo. Mas todo mundo, às vezes, tem oportunidade, mas não aproveita, não. Não aproveita. Acha, não. Mas é de forma boa, de forma salutar e de forma honesta, é no estudo. Não tem outro jeito, não. É você vai vencer. Faça direitinho, vá perseverando, que vai dar certo. Claro que eu também tive sorte, porque deu o dono de jogar futebol. Eu estudei aqui com bolsa no Santa Sofia, porque mãe ensinava lá também. E depois eu ganhei uma bolsa para estar em Recife, por causa do futsal, jogar futebol. Aí eu fiquei 3 anos jogando futsal, mas ganhava bolsa. Aí depois eu consegui passar em medicina na federal, porque na época a gente só tinha universidades federais, estaduais, tinha que passar. E minha mãe ficava muito falando sobre isso, e eu tinha muita pena dela, porque eu ia fechar o portão para ela trabalhar, ela era professora, e professora trabalha manhã, tarde e noite, né? Né? Aí sai de 1 da tarde. É verdade. Aí quando eu ia fechar o cadeado para ela fazia, meu filho, como eu queria dar uma soneca agora. E eu lembro que eu fazia 3º ano já. Eu ia pro quarto chorar. Chorava e tem que passar medicina. Eu ficava pensando, chorando e estudando. E assim marcou muito, né? E depois que eu estava no 2º ano de medicina, ela teve câncer de intestino. Então ela teve uma força danada porque ela queria vir me formar. Porque naquela época, para ver o filho formar medicina na federal, era o sonho dela, né? Então assim, ela ficou 8 anos com câncer de intestino. Então ela ficou bem, me viu formar, eu terminei a residência, voltei para Garanhuns, foi na época que ela ficou mal, né? Então assim, ela me viu toda a formação. Pena que eu não pude usufruir depois com ela, mas ela deve estar vendo aí, tudo que ela orientou, eu acho que eu estou fazendo o correto. Né? Hoje, um momento de reflexão, quando você para assim para ver a sua história, lá do início para hoje, qual a palavra que fica? Eu acho que a palavra que fica é perseverança. Tem que ter perseverança. É um momento difícil, você acha que não vai dar, mas eu acho que quem não tem, que começa do zero, eu acho que o mais fácil que existe hoje, isso é essa orientação para os jovens, é estudar. Porque só depende de você, não depende de ninguém não, é de você que está pensando, não depende de ninguém, de cargo político, de quem orientou, de quem indicou, não está falando com ninguém. É de você, estude, que você deve aceitar e estudar. Não depende de outra pessoa, não. Eu acho que isso é mais fácil. O fácil é estudar. A luta é com você mesmo. É com você mesmo. Só que é fácil isso? Não. Tem que ter coragem, tem que acordar cedo. Perseverança. É perseverança. É perseverança. Que vai lutar, que vai conseguir as coisas. Eu estou no consultório muitas vezes hoje, aí os meninos ficam. Eu vi o carro do tio que está aí na frente. Eu vi o consultório do senhor, eu vi seu sapato. Eu tenho que ligar eles, só tem um motivo, só tem um segredo. Estudar. Não tem outro segredo, não. Se estudar, vai dar certo. Vai dar de uma ou outra, vai dar certo. É verdade. Vai dar certo. Claro que, como eu falei antes, não é fácil. Tem a dificuldade da sono, da preguiça. Mas como você pensa que você pode, você vai. E depois vem a bonança, né? Depois vem a bonança. É simples isso. Essa conta é fácil de fazer. Até hoje a gente estuda. Por exemplo, depois de tanto tempo, eu terminei o mestrado em 2023. Faz 12 anos que eu terminei o mestrado. Somos seres em eterna construção. Construção, está estudando direto, está lendo, está estudando. Eu terminei o mestrado em 2023 e eu quero fazer o doutorado esse ano. Então, assim, é sempre isso. Por isso que eu digo, é fácil ficar no mercado muito tempo? Não
Mas para se manter no mercado, você tem que estar atualizado, você tem que se manter em construção, tem que estar na mídia, nas redes sociais, porque na época a gente não existia. Eu fui da época, eu e você, na ficha telefônica. A gente pegou essa transição. Celular, ficha telefônica, orelhão, ficha, depois é o cartão, depois começou o celular. Então foi tudo muito rápido. Analógico, foi o processo. E nós pegamos tudo isso aí. Atravessamos gerações. É verdade. E hoje, para nossos filhos, é muito mais fácil pegar no celular. Nós não, está mudando e nós estamos sempre se reinventando, estudando, ver como funciona o Instagram. Porque se você não estiver na mídia, você está fora do mercado também. Você está fora do mercado, exatamente. E uma coisa que chama muita atenção na minha profissão é a disponibilidade. Na pediatria, se você não tiver com o celular disponível para a mãe, hoje você está fora do mercado. Porque a mãe quer rapidez, quer urgência, quer o momento. Né? E como eu gosto de fazer isso também, porque é de mim isso, eu gosto de fazer. Tem gente que não gosta, desliga o telefone, não gosta. Eu lembro que eu ligava de madrugada, eu já eu entendi, porque é de mim, eu gosto de fazer. Na época, eu levava meu filho para um Sinai, né? Para urgência. E aí o senhor chegava rapidinho, eu sabia, ligou para o doutor Antônio, ele chega. Né? Exatamente, bem fora do horário, exatamente. Se eu tivesse engar nenhum, eu atendia, entendeu? Então assim, até hoje, né? Eu nem nego. Né? Até porque não tem sentido negar, né? Você vai negar, para sair engar nenhum, o doutor mentiu, aí tá ali. Não tem muito sentido, né? Então assim, eu sou até vai lá em casa atender hoje, vem aqui em casa que eu vejo. É porque para a mãe, nós cuidamos da minha área do bem maior da família, que é o filho. Então é que é muito assim, enquanto o pediatra não pensar nisso, né, que não é mais um, mas é aquele, é o dela, e a gente tem que resolver. Se não pensar como se fosse filho, não dá certo. Tem que pensar como se fosse filho. Exatamente. Se fosse meu filho, eu faria como? Tem que pensar assim, aí dá certo. Se não pensar, e botar o dele longe, viu? Que ele vem automático. Faça o certo que ele vai vir. Porque às vezes o estudante hoje ele termina o curso de medicina pensando no dinheiro. Vai dar errado. Porque ele está pensando no dinheiro na frente. E hoje em dia não vai dar mais isso. Muito médico formado. Então, bons vão contar os bons e você tem que ser diferente. Se não você fizer o diferencial, você está fora do mercado. Se não tiver o diferencial, exatamente. Você não está fora. E hoje, doutor Antônio, para as mamães conseguirem entrar em contato, para poder marcar a sua consulta dos seus pequenos com o doutor Antônio, como é que elas fazem? Onde ele encontra? Eu mudei, né? Eu estou na Galeria Rui Barbosa. Tá? Mas é fácil achar, né? Galeria Rui Barbosa em frente ao Fórum de Garanhuns. Que o pessoal chama até de shopping de Garanhuns. O shopping. Até porque é bem localizado, tem alimentação. Exatamente. Né? Tem até cabeleireiro dentro, então assim, a mãe pode passear dentro da galeria e fica lá no terceiro piso, a Galeria Barbosa, mas é fácil de encontrar. E pode seguir no Instagram, né? @Antônio Filho Pediatra, que todo mundo lá vai ver onde é o endereço certinho. Tá? Já tem o WhatsApp disponível também? O WhatsApp, todo mundo sabe o telefone, né? Eu digo isso. O telefone do consultório é 3761-9084. Tá? E o celular, todas as mães sabem. Não tem mais segredo no meu celular, que não virou mais particular, todo mundo tem. Picolezeiro, posto de gasolina, todo mundo tem. Colégio, 99921-7010. Pronto, doutor Antônio, gostaria de agradecer. Não, eu não tenho café ainda. Infelizmente. Vai marcar outra vez. Vamos marcar sim, vamos marcar. Mas lhe agradecer por essa oportunidade, pela sua disponibilidade. E eu tinha certeza que esse convite seria aceito, porque não poderia ser diferente. Obrigado a você. Estou falando de doutor Antônio Filho. Obrigado a você pelo convite, né? E já estamos sempre disponíveis para esse tipo de ação. Acho que é importante, né? É importante. Essa informação para os pacientes. E depois vamos fazer ao vivo, né? Perguntas, respostas. Vamos sim. Vamos marcar aqui um sábado para fazer pela rádio. Pela rádio, vamos fazer ao vivo, porque a gente deixou o microfone aberto. Ótimo. Gosto de convidado assim, tá bem disponível. Muitíssimo obrigada. Obrigado a você. Muito obrigada.